Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, vamos dar continuidade à nossa série, que eu disse que faria em 4 episódios, mas acredito que devo usar 5, sobre aquilo que a gente diz, que as eleições de 2022 serão as eleições mais importantes da história do Brasil. Bom, mas antes que eu comece a falar, eu quero que você, no nosso canal, aperte exatamente o botãozinho vermelho escrito inscreva-se. Aí você estará inscrito no nosso canal e peço também que você compartilhe com seus amigos para que eles também possam participar conosco dessa cruzada pela informação política. Mas, meus caros e minhas caras, nós chegamos à eleição de 2002. Nessa eleição, existia um sonho muito grande dos brasileiros mais simples chegarem ao poder. E eles tinham na figura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva essa esperança, já que Lula tinha sido derrotado várias vezes, em 89, em 94, em 98. Chegava então 2002, uma disputa com o presidente da República depois de 8 anos de mandato, o presidente Fernando Henrique Cardoso, e que tinha como seu candidato à presidência da República o melhor ministro da Saúde que o Brasil teve até hoje, responsável por vários programas de saúde e da implantação definitiva da saúde plena do SUS em Vitória da Conquista, como em qualquer lugar do Brasil. Era uma eleição, de certa forma, difícil, porque o adversário era muito bom, era um adversário importante, um senador da República, ministro de Estado, e tinha o PSDB, um partido organizado. Entretanto, o desejo da mudança para que as classes menos favorecidas tivessem mais vez no bolo do orçamento do governo, fizeram com que Lula crescesse para disputar a eleição e vencê-la. Algumas pessoas dizem que Fernando Henrique Cardoso fez corpo mole. Eu não sei se ele fez corpo mole na realidade. O que eu sei é que os investimentos de 2002, ele mandou suspender tudo. Aqui em Vitória da Conquista, por exemplo, emenda parlamentar do deputado Coriolano Salles deixou de ser cumprida porque o governo não liberou o restante da emenda. E olha que era emenda individual. E essa emenda ia possibilitar a iluminação de mais ou menos 30 quilômetros na zona rural de Vitória da Conquista, e os postes tiveram que serem arrancados. Então, para você ver que houve realmente algum tipo de problema. Não sei se o Fernando Henrique achou que pelo fato dele ter ficado 8 anos no governo, a eleição já era favas contadas para José Serra, ou se ele imaginou que derrotando José Serra, Lula ali derrotando José Serra, Lula não faria um governo bom e ele voltaria em 2006 consagrado para mais uma vez dirigir os destinos do Brasil. Não sei se a coisa girou em torno disso ou não, mas o fato é que muita gente comenta esse assunto aí nos 4 cantos do Brasil. Então, feita essa eleição, aí o Lula venceu as eleições. Venceu, e venceu bem, e implementou um governo muito forte que superou Fernando Henrique Cardoso com 3 anos de governo. Por exemplo, quando o presidente Lula assumiu a presidência da República em 2003, janeiro de 2003, o Brasil tinha nos seus cofres de reserva internacional 26 bilhões de dólares.
Desses, o Brasil devia 16 bilhões ao Fundo Monetário Internacional. Ainda no ano de 2003, o presidente Lula pagou os 16 milhões ao Fundo Monetário Internacional e o Brasil tinha no caixa 12 ou 13 bilhões de dólares. E Lula começou a desenvolver a economia do Brasil de uma forma mais forte, exatamente explorando a mão de obra mais simples, a que mais movimenta dinheiro, porque o rico ele guarda o dinheiro, o pobre gasta o dinheiro, por uma razão lógica. O rico pode guardar porque ele sempre tem, o pobre precisa gastar porque ele não sabe se vai ter amanhã. É uma lógica. E daí então, o Brasil cresceu e cresceu muito. O esgotamento sanitário no Brasil teve um avanço extraordinário nos primeiros 4 anos do governo Lula. Vocês viram em Vitória da Conquista, na Bahia, as ruas sendo cortadas para que passasse o esgoto, a construção de casas populares, o Bolsa Família, né? A agricultura familiar, eletrificação rural. Então, programas que visavam a melhoria geral da população e gastando o dinheiro que é arrecadado, que é a obrigação do governo gastar, e a população se desenvolver. Partindo daí, Lula chega em 2006 e é reeleito com uma certa tranquilidade. Nesse momento, ele já enfrenta o candidato Geraldo Alckmin, do PSDB, que era governador de São Paulo. Mas ainda assim, o Lula vence as eleições e termina o seu governo em 2008 com 87% de aprovação. Mas se for usar a métrica da Prefeitura de Vitória da Conquista, 93%, porque tem que contar os 7% de irregular que está colocado na pesquisa. Jamais um presidente da República deixou o governo com uma avaliação de 87%. Jamais, só Lula. Daí não foi difícil ele eleger a candidata Dilma Rousseff. Eu falo não foi difícil pelo poder que ele tinha e pelo que fez pelo Brasil. Entretanto, a eleição ainda assim teve segundo turno, como as 2 eleições de Lula também tiveram segundo turno. O que ocorreu de diferente é que existia mesmo ali os adversários de sempre, Rede Globo, Estadão, Folha de São Paulo e o governo norte-americano. Daí, o grande problema era exatamente esse. Mais adiante, eu ainda vou colocar mais posições do governo norte-americano influenciando as eleições no Brasil. Mas daí o que aconteceu? Eleita Dilma Rousseff, fez um governo muito bom nos 4 primeiros anos e o calvário começa exatamente em 2013. Sai para a eleição Dilma Rousseff contra um outro tucano, mais um do PSDB, o mineiro Aécio Neves. E a eleição não estava tão difícil, porém, os problemas que o país atravessava, com falta de capital estrangeiro, muita pressão em cima do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, muita queixa, muita confusão, denúncias de corrupção, essas coisas todas, mas o que aconteceu? Revista Veja prometendo bala de ouro, bala de prata, bala de traque, bala disso, bala daquilo. A eleição foi vencida com 3 milhões de votos de frente, considerado uma margem pequena pela quantidade de eleitores que tem o Brasil. Mas Dilma Rousseff venceu as eleições. E aí, Aécio Neves, que faz mais ou menos a mesma coisa que faz o candidato Jair Bolsonaro hoje, começou a inventar a história de que houve fraude nas eleições. Que mais tarde ele mesmo veio a concluir que não houve fraude alguma.
mas desestabilizou o Brasil, tirou a paz dos brasileiros, porque o brasileiro ele luta na campanha política, mas depois que essa campanha política é resolvida, você coloca a paz no país e aquele que ganhou vai governar para todos, para os opositores e para os apoiadores. Mas nessa grande confusão feita por Aécio Neves, a presidente Dilma Rousseff começou a enfrentar dificuldades. E uma dificuldade que é fundamental é a falta de apoio parlamentar. O Brasil é um sistema presidencialista, mas que depende muito do Congresso Nacional. O presidente, ao seu bel prazer, tem uma margem pequena para poder alterar as coisas e não pode ser ditador. E aí, sem base no Congresso Nacional, você fica impedido de tocar as obras e tocar as coisas que modificam o hábito de viver do povo brasileiro para melhor. Então, o governo do PT, apoiado por outros partidos como PSD, PP, PR, PRB e por aí afora, ele vivia um momento em que precisava fazer muitas concessões. Só que a presidente Dilma Rousseff, ela era diferente de Lula. Lula é um grande negociador, é uma inteligência rara do Brasil, culto, preparado, inteligente, sabe muito bem como conduzir as coisas. Dilma não. Dilma, apesar de ser culta, ser inteligente, mas ela era durona. E na política, você tem que mastigar o quebra-queixo. Ora duro, ora mole, não é assim? Uma vez ou outra você vai quebrar o dente, mas não vai se arrepender. Uma semana depois você vai estar mordendo o quebra-queixo de novo. Eu não sei se todo mundo do Brasil sabe o que é quebra-queixo, mas aqui para nós baianos, o quebra-queixo é um doce de açúcar com coco que é gostoso para danar e quando criança o pessoal vendia num tabuleiro, né? E a gente adorava. Mas eu gosto de quebra-queixo até hoje. Hoje está industrializado, você compra no mercado já os pedacinhos do quebra-queixo e é difícil quebrar o queixo agora. Mas no passado não, era um pedaço grande e você acabava quebrando o dente de vez por outra. Então, Dilma não sabia fazer esse jogo do quebra-queixo. E daí então, o parlamento brasileiro começou a tramar o seu impeachment, que na verdade foi um golpe. Por que eu digo isso? Porque, claro que teve muita mentira, dizendo que teve roubo daqui, roubo dali, e depois restou provado que não houve roubo algum. Mas a presidente Dilma Rousseff, ela precisava garantir a colheita da soja, do milho, do algodão, do feijão, do povo rico e do povo pobre no Brasil. É que a maioria das pessoas pensam que o cidadão que planta ali em Barreiras, na Bahia, São Desidério, ou que planta em Goiás, no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, que na hora de colher eles gastam o dinheiro dele. Mentira, não. Eles tomam o dinheiro emprestado no banco e depois pagam um jurozinho desse tamaninho, o dinheiro do todo o povo brasileiro. E se você não entrega esse dinheiro, é até possível que você não tenha safra suficiente. E Dilma, então, tendo créditos na Caixa Econômica e no Banco do Brasil, quando eu digo créditos, porque são bancos oficiais que utilizam o dinheiro do governo, ela lançou mão de dinheiro da Caixa Econômica e do Banco do Brasil para fazer esse financiamento, pagar o Bolsa Família e garantir a merenda escolar. Ocorre que, pela lei, o Estado não pode, o país, para aqui explicando melhor, ele não pode tomar dinheiro em banco, porque ele tem que pagar juros, e o juro não está previsto no orçamento. Daí, então, ela não poderia. Aí pegaram esse erro e cassaram o mandato de Dilma. Só que, enquanto Dilma Rousseff pegou dinheiro da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, espalharam aos quatro cantos do Brasil que ela estava roubando, que era ladra,
que era isso, que era aquilo outro, como se fosse possível isso acontecer. E aí, aqueles que falavam isso na imprensa, na Câmara dos Deputados, eu não digo a imprensa, mas os deputados é sabido que receberam milhões de reais para votar o impeachment de Dilma. E não sou eu que digo isso, quem diz isso é o próprio Eduardo Cunha, que era presidente da Câmara e que fala isso no seu livro. Mas eu tenho um amigo de Vitória da Conquista que me disse que a primeira rodada do primeiro turno foram 500 mil para cada deputado. E com aquele rapaz, filho ou sobrinho, não sei, de Dilson Funaro, que foi ministro no governo de Zé Sarney, era o rapaz da mala lá no Congresso Nacional. Essa foi a informação que eu recebi. Então, de modo que aquela velha história, as pessoas são honestas, pero não mútuo. Todos os deputados se declararam honestos. Todos os votos que eles deram pelo impeachment de Dilma, eles disseram que era pela família, que era pelo Brasil, que era pela puta que pariu, me desculpe, que era isso, que era aquilo outro, era tudo mentira. E aí, o país entrou num problema grave. O próprio vice-presidente eleito e governando, que era Michel Temer, foi o grande conspirador da derrubada de Dilma. E ele, ainda deslocado no governo, acabou passando um grande período e o país ficou no atraso e ficou infeliz. E essa guerra aconteceu no Brasil, exatamente começada pela maldade, pela inveja, pela incompetência do deputado Aécio Neves, que pode ter dado muita coisa do pai, do pai e do avô. Entretanto, nos parece que não herdou nenhuma qualidade, nem de um e nem de outro. E provocou esse grande problema no Brasil, que acabou resultando na eleição que eu vou comentar mais adiante, a eleição de 2018. Por isso que eu disse, faríamos em 4 episódios, mas ficou difícil, faremos em 5, se Deus quiser. Boa noite.